Eu te agradeço, Senhor, porque o Teu Espírito Santo trouxe a cada um desses que aqui está. E se o Senhor trouxe, é porque algo o Senhor tem para cada vida. Que os Teus filhos venham sair daqui com seus corações regozijando de alegria pela presença do Teu Espírito Santo. E a palavra venha tocar profundamente em cada vida. Usa o Teu servo, Senhor. Eu sei que o Senhor sempre tem os usado, Pai. Sempre tem trazido algo novo para as nossas vidas. Então que esta noite, Senhor, seja da mesma forma, transmitindo aquilo que nós precisamos ouvir da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, amada igreja. Amém. Tome assento. Que bom que você veio à casa do Senhor. Aleluia. A palavra de hoje é uma palavra muito importante, irmãos, e é uma pincelada numa parte da história da igreja. E se Deus quiser, na próxima semana, se não na próxima, talvez na outra, a gente vai dar início então ao nosso estudo escatológico, o plano divino através dos séculos. Mas hoje é uma mistura um pouquinho de estudo com pregação. E eu vou procurar ler mais a palavra de Deus e falar menos. Então a gente vai ler bastante. Se você é rápido na Bíblia, você pode acompanhar na sua Bíblia, ou se não, acompanhar no nosso telão aqui. A Bíblia, irmãos, é a única fonte segura, verdadeira, concernente à história da raça humana, a origem da humanidade e a origem da terra. O resto, irmão, o que a ciência apresenta são meras especulações, teorias não comprovadas. A palavra de Deus, ela é real, verdadeira, plena, e alguns dizem assim, que é necessário ter fé para crer nas Escrituras, e eu digo para você que é necessária muito mais fé para crer na ciência e para crer no que essas teorias tentam explicar, do que simplesmente ler a palavra de Deus. E eu não digo nem crer, eu digo de você ler, você vai compreender que a Bíblia, ela não pode ter sido escrita sem uma inspiração divina, sem a direção do Criador. Quando a gente lê a palavra do Senhor, você vai encontrar a genealogia que vai desde Adão. E essa genealogia, ela foi escrita para ficar comprovado de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então, nós temos na palavra de Deus a genealogia de Adão até Abraão, que são 2000 anos, certinho, 2000 anos. Depois de Abraão até Jesus, 2000 anos, e de Jesus até hoje, mais 2000 anos. Ou seja, a raça humana sobre a face da terra está findando 6000 anos e vai iniciar o 7º milênio, que será o milênio de Cristo. Quando você estuda a palavra, ela é maravilhosa, irmãos, porque ela vai dando o nome certinho. Eu comprei até um mapa muito especial sobre a genealogia de Jesus e toda a sua descendência e a comprovação histórica disso, cidades que existiram e que existe até hoje, e da onde vêm os sobrenomes das pessoas colocadas na palavra de Deus. Então, irmãos, hoje eu quero falar com você esse período de 7 anos que vai acontecer já logo depois do arrebatamento da igreja. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, e o versículo 32. Quero agradecer a irmã Maria, que fez esse mapa para nós aqui. Obrigado, minha filha. Diz assim, 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32.
E dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. E todos os seus irmãos seguiam suas ordens. Amém. Presta atenção, irmão. Tem gente que não é ciente nem do tempo em que vive. Tem pessoa que não é ciente nem da estação em que ele está vivendo. Eu vou dar um exemplo. Existe o tempo natural do ser humano, criança, adolescente, jovem, adulto, mas tem criança que a mamãe quer que ele atue como adolescente, não tem ciência disso. Tem adolescente que quer atuar como jovem. Tem adulto que quer atuar como jovem e alguns até como adolescente. Não tem ciência do tempo, né? Nas suas vestes, nas suas atitudes. Agora imagina você que o povo de Deus tinha ali 200 homens que tinham ciência do tempo presente, do tempo passado e do tempo futuro. E eu digo para você que toda igreja, toda casa, toda família, toda empresa, toda nação que tiver pessoas cientes do tempo, ciente, é tempo de avançar, é tempo de recolher, é tempo de permanecer. A pessoa que é ciente do tempo, ele traz um grande benefício para a sociedade. Toda igreja sempre tem pessoas cientes do tempo, sabe o que está acontecendo, sabe o que aconteceu e sabe o que vai acontecer. E quando há esse tipo de pessoas, então nós caminharemos seguros, em paz e em direção ao alvo. Se não há ciência do tempo, então não há ciência do nosso alvo. Temos um tempo sobre a face da terra. Amém, irmãos? Olha só, eu acredito, irmãos, que toda pessoa deveria aplicar-se à ciência do tempo, para evitar erros drásticos ou até mesmo fatais. Na sua vida pessoal, hoje a mensagem não é essa, só estou dando aqui uma pinceladinha. Mas o adolescente, o jovem que tem ciência do tempo em que ele está vivendo, vou dar um exemplo, eu falei lá no aniversário da Natasha. A pessoa que tem ciência do tempo, um adolescente, uma jovem, ela vai ouvir o que diz a palavra em Timóteo, quando o apóstolo Paulo escreve: fuja das paixões da juventude. O adolescente, ele deve fugir das paixões da juventude, e até mesmo o jovem, fugir. Se ele tiver essa ciência que ele está vivendo um tempo e que o sexo é depois do casamento, é quando ele casar, quando ele for adulto, ele vai evitar uma série de problemas na sua vida e principalmente estará de acordo com a palavra de Deus. Amém? Só um exemplo. Agora abra aí Apocalipse capítulo 3, o versículo 6. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Ouvir não é o mesmo que escutar. Aqui dentro da igreja tem muita gente me escutando, mas não estão me ouvindo. Tem alguns que estão mexendo no celular, tem outros que estão pensando na comida, tem outros que estão pensando no seu dia de trabalho. Está escutando, mas não está ouvindo. Ouvir é: você capta, guarda no teu coração e coloca em prática. O crente que vai morar no céu, ele é, acima de tudo, bom ouvinte. Ele ouve, guarda, acerta a sua vida, corrige no caminho da salvação. Há um desespero da parte do Espírito Santo com a igreja atual. A nossa época, a nossa geração, nós queremos curas, milagres, prosperidade e riqueza. E o Espírito Santo sabe que não é hora desses pensamentos, é hora de estar com as vestes brancas lavadas no sangue do Cordeiro.
porque o dia está muito próximo, o dia da vinda do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, eu espero que você me dê ouvido nesta noite. Aleluia. No Antigo Testamento, Deus sempre usou os profetas para anunciar o fim de uma temporada, anunciar o fim de um ciclo. E qual que era o objetivo do anúncio, da mensagem profética? Trazer as pessoas ao arrependimento, à correção, trazê-los para próximo de Deus e para a prática da fé. Esse era o objetivo dos profetas. Sempre há uma temporada, são ciclos que foram se fechando, ciclos que têm um início, fim. Porém, nesse meio, há sempre um profeta anunciando qual o caminho que deve seguir, qual a atitude que deve tomar. E, infelizmente, poucos são os que dão ouvidos aos profetas. E você vê o final de ciclo com poucas pessoas se salvando. Há sempre um remanescente. E o desejo do meu coração é que desta igreja haja um remanescente que vai subir no dia do arrebatamento da igreja. Aleluia! Aleluia! Igreja querida, irmãos amados, vou falar de verdade para você. Se você trabalhar duro, se você se esforçar, se você estudar, o sol nasce para todos. Você vai prosperar e você vai enriquecer. Se a mão do Senhor estiver contigo, e você não precisa nem dizer que é de uma igreja evangélica. Se você tiver recurso, você pode pagar os melhores médicos e ter Unimed, e talvez você consiga prolongar os anos da tua vida sobre a face da terra. Agora, entrar no céu, aí não tem nada a ver com isso. Entrar no céu, estar preparado para o soar da última trombeta, estar lavado no sangue do Cordeiro, aí exige um relacionamento íntimo e profundo com Deus. E é para isso que nós viemos à igreja. A gente vem para se lavar, para se purificar e acertar a nossa vida, deixar ela no caminho que conduz à salvação. Aleluia. Em que tempo nós estamos na história do homem caído da glória de Deus sobre a face da terra? Já falei para você, nós estamos no final de 6.000 anos. E a nossa temporada, irmãos, esses 2.000 anos da igreja de Cristo sobre a face da terra, que está terminando, essa temporada terá o final mais radical que você possa imaginar. Será algo estrondoso, será algo terrível e ao mesmo tempo maravilhoso. Sabe, irmãos, eu imagino quando a terra foi destruída com água pelo dilúvio e Noé entrou na arca. E quando as portas se fecharam, ainda se passou uma semana e começa a chover. E quando Noé começa a escutar a água caindo, e de repente a arca começa a balançar e começa a navegar, eu creio que houve um alívio e uma alegria no coração de Noé, porque a promessa de Deus se cumpriu na sua vida. E quando ele sai da arca, o planeta Terra era todinho dele. Eita glória, irmão! Às vezes eu penso que eu queria ir para o meio do mato, eu fico imaginando Noé, só ele e a família dele no mundo todo. Que glória, irmão! Meu Deus! Imagina nós, irmãos, quando soar a última trombeta, subir, e aí meu Deus, é só alegria, irmãos. Só festa. Primeiro o sentimento, a alegria que o Senhor cumpriu a sua promessa na nossa vida. Aleluia! A nossa dispensação, irmãos, teve início com a igreja primitiva e terminará com a igreja dos últimos dias. Essa igreja dos últimos dias é uma igreja mais ou menos, irmãos, para não dizer que é uma igreja complicada. Eu creio que a igreja Filadélfia, ela encerrou nos anos 90 e agora nós estamos vivendo a última igreja sobre a face da terra. Até os anos 90 nós tínhamos uma igreja que servia ao Senhor indiferente, disposta a dar a sua vida por Cristo.
Havia uma igreja que o importante era o que Deus falou. Hoje nós vivemos uma igreja onde o importante é o que eu penso, é o que eu julgo, é o que eu analiso, é a minha razão. Uma igreja complicadíssima, que infelizmente eu faço parte dessa igreja, eu e você. Nós estamos o tempo todo julgando e analisando, e quando eu olho para a igreja dos meus pais, não, ali era diferente. Ali havia uma igreja onde as pessoas olhavam para a palavra e a interpretavam de maneira mais simples, porém a obedeciam. Hoje nós somos cheios de coisa, de entender, e entendemos e sabemos tanto, e não obedecemos nada. Então é preciso mudança na nossa vida. Comigo, Mateus capítulo 13 e o versículo 14, diz assim: e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. O Senhor está falando que as pessoas estão com os olhos fechados, ouvem, mas não compreendem. Aí ele diz assim: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouviram o que vós ouvis, e não o ouviram. Nós, irmãos, o Senhor Jesus está dizendo que nós somos bem-aventurados, porque vemos coisas que os profetas sabiam que aconteceria, mas eles não viram. Eles não ouviram. Eles profetizaram sobre Jesus Cristo, mas não ouviram. Eles profetizaram que Jesus era aquele que curava os enfermos, mas eles não viram. Nós vemos os milagres acontecendo, vemos o Senhor Jesus operando, vemos o Espírito Santo agindo no meio da igreja. E o Senhor Jesus diz assim: bem-aventurados sois vós. Mas ao mesmo tempo que isso é maravilhoso, há uma culpa maior quando nós não cremos, porque o Senhor manifesta e muitos de nós não cremos. O Senhor manifesta o seu amor, manifesta o seu poder, e muitos ouvem, mas os ouvidos estão fechados, não ouvem de bom grado, não aceitam a correção, não aceitam a palavra. Vêm os milagres, mas desconfiam. A irmã Marita esteve num hotel onde estava um evangelista pregando, hospedado, e ele pregando naquela cidade. E alguém falou assim: eu fui lá no trabalho dele, e eu vi lá que tinha um homem que estava todo coberto de ferida, câncer. E lá aquele evangelista abraçou aquele homem. E depois o homem veio, estava de novo, o homem foi curado, estava limpo. E a irmã Marita: glória a Deus, que maravilha, tua fé foi aumentada. E o homem falou: eu não sei, né, pode ser armação. Essa é a geração que nós vivemos. Uma geração incrédula e adúltera. Mas glória a Deus porque há um remanescente. Glória a Deus porque há algumas velhinhas acesas nesse mundo, que detêm a pessoa do anticristo, não permitem que o homem da iniquidade se manifeste. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e diga assim: glória a Deus pela tua vida, que crê em Jesus Cristo. Aleluia. Você recebe essa palavra? Você crê em Jesus Cristo? Aleluia. Lucas capítulo 17, versículo 30, diz assim: assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela olhou para trás em Sodoma e virou uma estátua de sal. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la, e qualquer que a perder, salvá-la.
Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. A palavra, o Senhor Jesus está dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló, ela quis salvar a sua vida. Tem gente que está mais preocupado com essa vida do que com a vida espiritual. Mulher de Ló, ela olha para trás. Por quê? Porque estava toda a sua vida. Lá eles tinham os seus rebanhos, lá ela tinha suas tendas, lá ela tinha a sua casa, lá ela tinha os seus amigos, a sua vida era boa, porque o Senhor havia prosperado Ló lá junto com Abraão. Abraão já desce para Sodoma rico. Então eles tinham uma vida boa, e agora o anjo vem e toma Ló pela mão, e Ló está todo devagar, irmãos. Ló está devagar, está se enrolando para sair. O anjo diz assim: Sodoma será destruído. O Senhor vai destruir essa cidade, mas me manda para te avisar, para te tirar daqui. E ele: é mesmo? Vamos amanhã? Não, é agora, meu filho, é já. E toma Ló pela mão, toma as filhas, os anjos e a mulher de Ló e sai. E sabe o que Ló diz? Assim não, Senhor. É só você estudar a história. Ele diz: assim não. O Senhor envia um anjo para salvar Ló. E ele diz: assim não. Tem crente desse jeito. Você tem que parar com o adultério, você tem que parar com a fornicação, você tem que parar com a bebedeira, você tem que parar com os vícios, você tem que parar com a fofoca, com a mentira, com o roubo, com o engano. E quando a pessoa ouve isso, você tem que parar, irmão, de nhinhinhê, de mimimi dentro da igreja. Assim não. O Senhor tem pressa para te salvar. Mas tem gente fazendo o corpo mole, e essa mulher está correndo, e de repente ela dá aquela travada no anjo, e a ordem era: não olha para trás. Porque não olha, irmãos? Essa tua vida está passando, quando é que você vai perceber isso? Mas a mulher olhou para trás, porque lá estava toda a sua vida. Tem gente, ainda hoje, irmãos, ainda hoje, liguei para o irmão, falei: ô meu irmão, o que está vendo? Não estou te vendo na igreja. Estou trabalhando muito, pastor, mas eu tenho que conversar com o senhor. Falei: trabalhando muito, meu filho. Estou trabalhando muito. Já faz mais de 2 meses que não aparece na igreja. Trabalhando muito. Irmãos, essa vida está passando, e tem crente que não está percebendo. E tem aquele que é igual o Ló, que só faltou falar: mas eu já li o teu pensamento aqui. Mas não precisa estar todo dia na igreja. Sabe, se é para me esforçar para ir para o céu. Mas graças a Deus que Deus nos ama. Mas Ele está chamando a atenção de pessoas aqui. Abre o teu olho, abre os teus ouvidos e ouça de bom grado a palavra do Senhor. Levanta a tua torre de vigia para enxergar longe, para que você seja o atalaia da tua casa, o atalaia da tua família, para que você esteja pronto. Pronto. Irmão, eu vou dizer algo para você. O crente que ama a vinda do Senhor Jesus, o crente que ama a vinda do Senhor Jesus, nada o derrota. Nada o derrota. Porque se ele está doente, se ele está sentindo dores, ele diz assim: estou pronto, Jesus, me leva. Se ele recebe a cura, ele diz: estou pronto para trabalhar, Senhor, estou aqui, eis-me aqui. Se o negócio dá certo, ele diz glória a Deus. Se não dá certo, ele diz glória a Deus. Porque a vida dele é em função da volta do Senhor Jesus. A volta. O que mais importa, irmão? O que mais importa nessa vida? O que mais? O que mais tem importância nessa vida? A palavra, o Senhor Jesus é o homem que mais falou da sua volta, do arrebatamento da igreja e do inferno. Foi o próprio Senhor Jesus. E ele conta a parábola, a história do homem
que a sua plantação rendeu muito, e ele não tinha mais aonde recolher todos os seus frutos, mandou construir um celeiro maior, e aí construiu mais um celeiro, e quando está tudo lotado, ele disse, agora sim, agora eu estou ricão, agora eu estou poderoso, agora eu vou dizer à minha alma, folga, descansa, vive em paz. Tem gente desse jeito. Quando eu tiver 60 anos, vou estar aposentado. Quando eu tiver meus 65, quando eu tiver com 50, eu vou ter uma boa renda, e a renda do aluguel, e a renda da empresa, e renda disso, e eu vou estar sossegado. E o Senhor diz assim, mas naquela noite, ouviu-se uma voz, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Para quem vai ficar? Para os filhos? Ficar brigando? Irmão, olha para quem está do seu ladinho e diga assim, cuida da tua alma. Fala de verdade, cuida da tua alma. Olha para quem está do seu lado e diga assim, já sentiu a presença do Espírito Santo hoje? Porque Ele é o penhor da salvação. Ele é o penhor, Ele é a garantia da salvação. Ai, não senti a presença de Deus, mas não tem problema, está tudo certo na minha vida. Se não tem azeite, não sobe. Se não tem azeite na lamparina, não entra. Alai delemassúria. Oh, meu amado, que o Espírito Santo do Senhor nos traga para perto dEle. Que a palavra liberada enche o teu coração nessa noite de fortaleza. 2 estarão, irmão, a palavra sempre é 2. Isso aqui me dá um medo, me dá um pavor, que não pode ser à toa. São 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas, tudo é 2, tudo é duplo, sabe, é junto. Fala de virgem, virgem louca é a que não tem azeite, mas não está contaminada com o mundo. Como é que eu vou contra a palavra de Deus? Que triste pensar que nessa igreja tem 50% de virgens com azeite e 50% de virgens vazias. Que triste pensar que quando soar a última trombeta, vai ter gente dizendo, por que eu não dei ouvido ao pastor? Por que eu não clamei ao Senhor? Por que eu não dei ouvido? Por que eu não prestei atenção que eu tinha que ser cheio do Espírito Santo? Por que eu não prestei atenção de levantar uma torre e orar e buscar a presença do Senhor? Por que eu não fiz isso? Estava preocupado com faculdade, com escola. E eu nem preciso dizer para você que não está errado você fazer essas coisas. Primeira coisa na tua vida, a tua salvação. Vai comigo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Segura aqui. O apóstolo está escrevendo para os irmãos em Tessalônica e está dizendo assim, fica tranquilo, fica firme naquilo que vocês aprenderam. Porque tinha gente dizendo que Jesus já estava voltando, e ele está falando para eles, não está perto ainda. O apóstolo Paulo sabia que a vinda do Senhor Jesus não estava perto para eles. E aí ele continua dando explicação. Olha só a continuidade, continua a leitura comigo ali, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ou seja, não será a vinda do Senhor, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, está falando do anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
Ele está falando que antes do arrebatamento, o homem da apostasia estaria já se apresentando ao mundo. Irmãos, estamos vivendo estes dias, pregados há 2000 anos atrás. Estamos vivendo. Irmãos, hoje há um levante contra tudo o que se diz Deus com maiúscula, Deus verdadeiro, nosso Deus, Deus Elohim, Deus Criador. Contra tudo que se diz cristianismo, contra tudo que se diz Jesus. Hoje há um levante. Irmão, quando fala de islâmico, há no mundo todo, a mídia toda, dizendo, religião de paz, há que ter tolerância. E dizem que os cristãos são os intolerantes, mas não é verdade. Quando você pega notícias da Nigéria, notícias da China, os cristãos sendo decapitados, cortados, mortos simplesmente por confessar Jesus Cristo como seu Salvador, mortos por islâmicos, mortos por tudo que é tipo de gente. Se você entra numa faculdade e você falar a favor do islamismo, vão aplaudir você. Em qualquer faculdade que você for, no nosso Brasil, as pessoas vão te aplaudir, porque você fala que islamismo é maravilhoso. Budismo, ai, é até chique, é budista, oh, você tem um gordinho na tua casa, tudo é até chique. Qualquer religião é bonito, é o espiritualismo sem o Deus verdadeiro. Mas se você falar, eu sirvo a Jesus Cristo, eu creio que Ele deu a sua vida na cruz do Calvário por mim, então você enfrentará uma afronta terrível. Você está compreendendo essa palavra? Irmão, estamos vivendo este tempo, onde o espírito do anticristo se manifesta contra tudo o que se diz Deus. Graças a Deus que nós vivemos ainda no Brasil, irmão, que eu acredito que é o último lugar onde vai permanecer a igreja remanescente, aquela igreja que vai subir no arrebatamento, onde vai ter alguma chama, vai ser nesta nação. Eu vou explicar algo para você, vou contar aqui algo. Quando nós estávamos nos Estados Unidos, isso 99, o Joelso está ali, estava com 17 anos, foi para a escola, passou alguns dias, ele veio e falou, tio não vai crer, ele estava horrorizado, assustado. Ele falou, sentou duas menininhas aonde eu estava, vieram conversar comigo, e elas falaram, você quer praticar uma orgia conosco? E o Joelso falou, vocês sabem o que vocês estão falando? E ela falou, sim, vamos ter relação grupal. As meninas de 15 e 16 anos. E o Joelso falou, não, vocês não sabem o que vocês estão falando. Entraram na sala dele e fizeram, para fazer uma pesquisa, em 99, uma pesquisa. Quem já tinha tido relação homossexual? Só 2 não, sabe quem? Os 2 brasileiros, o Joelso e outro mocinho. Toda a sala, conversando com o apóstolo esses dias, e ele falou, mano, terrível, terrível. A Saluá trouxe 5 colegas da escola para um culto aqui na nossa casa, as 5 lésbicas. Imoralidade, a palavra de Deus não tem mais serventia. As pessoas ouvem e não ouvem de bom grado, não querem mudar. Elas dizem, não é desse jeito que o pastor está falando. O presbítero Rodrigo e a presbítera Dana estiveram lá, colocou lá, pastor, não dá para entender a imoralidade nesse país. O que aconteceu com os Estados Unidos. Outro colega nosso, o Juan, a mesma coisa, falou, voltei para os Estados Unidos agora esses dias. Ainda é um país rico, ainda tem dinheiro, mas a imoralidade, a quantidade de drogado e andarilhos que há nesse país é absurda. Sabe por quê? Deus está sendo tirado de lado, está sendo deixado de lado. Irmãos,
Eu, quando olho para o nosso país, como está hoje, eu digo: Senhor, tenha misericórdia de nós e leva-nos à frente, para que nós venhamos ser uma nação santa, escolhida, preparada para o dia da vinda. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, ó Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Um pouquinho para frente, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 13, coloca para nós lá, por favor, filha. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Escute, Deus escolheu você desde o princípio. Deus te escolheu desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Olha só, presta atenção aqui. Para que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda a boa palavra e obra. Aleluia. Olha para quem está do seu ladinho e diga assim: Jesus te escolheu desde o princípio. Ele te escolheu para a salvação, Ele te chamou. Aproveita isso e se agarra com a salvação. Eu quero que você entenda algo: o Senhor escolheu Israel porque amou Abraão, mas aquele povo, coração duro, se revoltou, abandonou o Senhor, seguiu outros deuses, e o Senhor teve que levantar um novo povo para Ele, de todas as nações, e aí escolheu a nós, irmãos, escolheu em você, que nós não venhamos fazer pouco caso do que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Aleluia, louvado seja o Senhor. Para frente, irmãos, vai lá, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia. Vai gravando isso aqui, eu só estou dando uma pincelada, irmãos, na palavra aqui. Vai gravando. Todos morrem por causa do pecado de Adão. Então a pessoa diz assim: mas eu não tenho pecado. E hoje há algo terrível acontecendo, irmãos. Dentro da igreja, há algo terrível acontecendo. Hoje as pessoas dizem assim: não, mas ele é uma boa pessoa. Ela é uma boa pessoa. Não acredito que vá para o inferno. Não, é uma pessoa honesta, verdadeira. Não é crente em Jesus, mas é uma boa pessoa. Irmão, presta atenção. O sangue do ser humano, ele era puro quando o Senhor Deus soprou nas narinas de Adão, e ali foi feito alma vivente. Eu quero que você entenda, ele era um boneco, o ser humano era um boneco de argila. Adão é chamado homem vermelho, que era um barro vermelho que ele foi feito. Significa isso, Adão. Quando ele sopra, sabe o que aconteceu? Sangue. Primeira coisa, sangue naquele boneco. E o sangue trouxe vida. Um sangue puro, mas a partir do momento em que ele peca, o sangue ficou contaminado. As pessoas não vão para o inferno porque elas fazem ou pelo que elas deixam de fazer. As pessoas vão para o inferno pelo que elas são. Eu e você estávamos condenados a ir para o inferno não pelo que fazemos, mas pelo que somos.
Sabe o que eu e você somos? Nesse corpo? Pecadores. Nascemos em pecado. A gente nasce em pecado. Você não precisa ensinar uma criança a mentir. Filho, vem cá, vou te ensinar a mentir. Você não precisa. Já está nele, ele mente. Você não precisa ensinar uma criança a roubar. Eu lembro que eu entrava no mercado com a mamãe. Lá na Argentina tinha aqueles mercadinhos, eles colocavam os pirulitos e as balas, e chiclete e docinho, tudo na nossa altura. Para a gente pedir para a mãe, mas para que pedir se você pode pegar? Meu pai e minha mãe nunca me ensinaram a roubar, mas era tão fácil passar ali e colocar no bolso. Era tão fácil chegar ali, abrir. E por que eu fazia escondido? Porque eu sabia que era errado. Ninguém me ensinou. Todos nós sabemos que o sexo antes do casamento é pecado. Nós sabemos. Há um sentimento. A lei moral de Deus está dentro de nós. Todos nós sabemos que traição é pecado. Todos nós sabemos que olhar para a mulher do outro é pecado. Todos nós sabemos isso, mas todos nós praticamos. Não, pastor, eu não pratico, já está mentindo. Mais uma coisa dentro de você. Você está compreendendo? Nós vamos para o inferno pelo que somos. Mas o sangue de Jesus. Aqui é maravilhoso, porque o sangue de Jesus, irmãos, esse é diferente. Esse sangue não está contaminado. Esse sangue é puro. Se fosse derramado o sangue de um outro homem, não adiantaria, porque era um sangue contaminado. Mas o sangue puro de Jesus Cristo, esse sim, nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Aleluia. E quando soar a última trombeta, sobe. Porque aí não é mais você, é uma nova criatura. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos para frente, irmãos. Vai comigo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porém convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Se você não gosta da morte, eu também não, e nem o Senhor Deus. Esse espírito será aniquilado. O ser humano não morre mais. Estamos juntos, irmãos? Depois da ressurreição dos santos, inicia-se uma série de eventos terríveis que acontecem num pequeno espaço de tempo, 7 aninhos. Quando nós subirmos, quando soar a trombeta, irmãos, e os mortos ressuscitarão, nós receberemos um corpo transformado. Nesse momento começa, então, uma série de eventos. É aqui, irmãos, bem aqui assim, vai começar os 7 anos da grande tribulação aqui na terra e os 7 anos da bodas do Cordeiro na eternidade. Estamos juntos, irmãos? Olha só, vai comigo. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo 13. Estão junto comigo até aqui, irmãos? Tem alguém nervoso? Tem alguém que não concorda, irmão? Pode levantar e ir para casa também. Aqui é tudo livre. Ninguém vai ficar triste com você. Alguns já foram, daqui a pouco vai outro também. Não muda nada. Muda nada. A palavra de Deus permanece a mesma, fiel e verdadeira. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, sem noção, irmãos, acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança.
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aleluia! Não quero que sejais ignorantes quanto aos que já dormem. Irmão, o crente que está cheio do Espírito Santo, que tem ali azeite na sua lamparina, quando falece alguém que também serve ao Senhor Jesus, ele não entra em desespero. Não pode, irmãos, não pode. Sabe, faleceu, dá um chorinho e acabou. Não seja, tem gente que coloca até nas redes, né? Luto eterno. Ué, que fé é essa que você tem? Que esperança é essa que você tem? Faleceu um ente querido teu que serve ao Senhor Jesus, você tem que colocar assim, até breve. Até daqui a pouquinho, meu pai, até daqui a pouquinho, minha mãe. Se não há essa certeza no teu coração, é hora de você clamar por azeite na tua vida. É hora de você clamar e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou muito distante. Compreende, irmãos? A palavra conta a história de Davi. O Senhor disse para ele, vou levar o menino, vou levar o bebê. Porque Davi havia falhado. E Davi jejua a semana toda, e clama, e não come, e se vestiu de saco, e colocou cinza na cabeça, e estava desesperado por aquele menino, dizendo, Senhor, tem misericórdia. Senhor, não é culpa do menino, não leva o menino. Mas passou uma semana e Deus levou o menino. E os servos estavam com medo de falar com Davi. Meu Deus, se ele já estava desesperado desse jeito, imagina quando nós demos a notícia para ele. Mas alguém com coragem chegou e falou, meu rei, menino faleceu, não está mais com a gente. Ele não deu uma palavra, levantou, tomou banho, passou perfume, diz a palavra, se ungiu, passou perfume, entrou no templo e adorou a Deus. Sabia que o menino já estava com o Senhor. Irmão, se tem alguém doente, clama, chora por ele. Jesus levou, amém. Daqui a pouco é minha vez. Não fica desesperado, guarda essa palavra que eu estou te dando no teu coração. Guarda essa palavra. Porque essa vida passa, irmão. Toda essa gente que nós estamos lendo e estudando sobre eles aqui, esses profetas, todos já estão com o Senhor. Aleluia. Ah, como eu queria estar lá já também, irmão. Para frente. Vamos lá. No dia do arrebatamento, irmãos, os que dormem em Cristo serão ressuscitados e os vivos transformados. Receberemos aí então o corpo glorificado. Vai ser maravilhoso. Apocalipse capítulo 13, versículo 5. Vai comigo. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Coloca lá o mapinha para mim, meu filho. Aqui, ó. 42 meses. Dali para frente, irmãos, a besta, irmãos, ele começa a falar, o anticristo começa a falar, o diabo está agindo aqui na terra por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Estamos juntos, igreja? Passado, irmãos, 3 anos e meio de falsa paz e falsa prosperidade conquistada pelo anticristo, inicia-se então um período de desgraça como nunca houve antes. Irmãos, o anticristo, ele quer se assemelhar a Deus. Deus é onisciente,
onipresente, onipotente. O anticristo, através da tecnologia, fará isso. Aquele Elon Musk, ele já tem um sistema para você colocar na cabeça um chip, e o computador vai ler o teu pensamento, sabe o que você está pensando, o que você quer fazer. Já existe isso. E isso é para ser implantado na cabeça de todo ser humano. E aí a besta saberá o que todos estão pensando. Hoje tem rins que é um aparelhinho desse tamanho. Enquanto tem gente aqui fazendo hemodiálise, já existe um rinzinho que coloca lá, já funciona, que é uma beleza. O anticristo fará milagres extraordinários. Presta atenção, porque eu não estou lendo aqui, mas a palavra diz que lhe é dado poder para operar milagres, maravilhas. O anticristo vai fazer coisas tremendas. E muita gente vai cair. E hoje tem muita gente que não se apercebe o que está acontecendo, que o anticristo já está no nosso meio. Já está. E nós estamos olhando e desatentos, meio que adormecidos, e o Senhor diz assim: clama a mim, porque não é hora de ficar dormindo, é hora de estar desperto, cheio de azeite, cheio de óleo. É tempo de estar orando, de estar lendo a palavra, de estar estudando, de dizer: Senhor, me dá ciência, que tempo que eu estou vivendo. Tem gente tão preocupado com os filhos, né? Quero deixar uma casa, quero deixar uma poupança. E o Senhor está dizendo mais do que isso: prepara eles para a minha vinda. Prepara eles para a volta. Apocalipse 3:3 diz assim. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Irmãos, o teu nome está escrito no livro da vida. O Senhor diz assim: vigia. Você já sabe o que é vigiar, nós aprendemos no culto passado. Vigia. Se prepara, enxerga o que está vindo para não ser tomado de surpresa. A palavra do Senhor diz assim: quem está em pé, cuide, não caia. Por quê? A pessoa pensa: estou de pé, está tudo bem. Cuida, vigia para não cair. O Senhor diz: porque Ele virá, irmãos. Deus é Deus. Chegou a hora marcada, a trombeta soará. Grava isso no teu coração. Chegou a hora marcada, o Pai vai olhar para o anjo, vai olhar para o Senhor Jesus e dizer: é a hora. Acabou, irmãos, não tem. Quem estiver pronto sobe, quem não está fica. E quem estiver pronto está com a veste branca e lavada pelo sangue. Aleluia. Será que tem mais alguém que está ansioso pela vinda do Senhor neste lugar? Aleluia. O Senhor diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O apóstolo João, ele está exortando, irmãos, a guardar o que temos ouvido e recebido. Guarda. Guarda. Guarda bem o que tens. Eu vou dar um exemplo aqui para você, ou melhor, uma luz, para você que serve ao Senhor há tempo. Você está orando mais ou menos do que algum tempo na tua vida? Você está sentindo mais a presença do Senhor ou menos? O Senhor está te usando mais ou menos do que antes? Os teus talentos estão sendo usados mais por Deus ou menos? Você precisa analisar isso, porque isso é um termômetro na tua vida. Isso é um indicador. Se você está orando menos, está esfriando.
Se os teus talentos não estão ativados, você está esfriando. Agora, se você está orando mais, se você tem mais vontade das coisas de Deus, se você tem mais desejo de estar na presença do Senhor, se você tem mais desejo de estar na casa do Senhor, então é um termômetro marcando que há mais azeite sobre a tua vida. E alguém pode dizer assim: ah não, mas é que a igreja não é a mesma. Irmãos, a igreja é a mesma. Grava isso, a igreja permanece a mesma. É a tua vida com Deus que está progredindo ou andando para trás. Guarda o que você recebeu. O que você recebeu do Senhor? Recebeu uma unção, recebeu um dom, recebeu um talento, recebeu a salvação. Guarda, zela, é o maior tesouro. Tem gente que quando consegue um serviço bom, um trabalho bom, que vai ganhar bem, ele dá o máximo, ele capricha, e ele não falha, e ele tenta não errar, porque ele zela por causa do seu salário. Mas quando recebe a salvação, ai que amor pelas coisas de Deus, mas daí começa uma luta aqui, uma luta ali, ai, assim não, Senhor, ai a igreja para mim era uma família. Irmão, nós que inventamos essa história. A família é soldado. Nós que inventamos esse negócio. Abraça teu irmão, dá um beijo e não sei o que, irmão. Maravilha, é gostoso tomar o cafezinho depois, é maravilha estar junto. Mas se alguém está brabinho com você, problema dele, não larga de Jesus, irmão. Não perca a tua salvação. Não perca a tua salvação porque Jesus não te curou. Não perca a tua salvação porque você não alcançou o milagre. Não perca a tua salvação por nada, irmãos. Guarda o que tens. Aleluia, aleluia. Apocalipse 16, versículo 1. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Coloca lá no mapinha, só para nós ver aqui, minha filha. Ali, irmãos, nós já passamos a trombeta, o arrebatamento da igreja, transformação do nosso corpo, e agora, passou-se 3 anos e meio aqui na terra, e agora vem a taça da ira de Deus sobre a terra. Continua lá, a leitura para nós, filho. Versículo 2: e foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta, que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e hás de ser, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Irmão, os cristãos sendo mortos no mundo desde Jesus Cristo, sendo perseguidos, o Senhor vingará. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Deus é justo, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Tem gente dizendo: oh, parece que está havendo um aquecimento global. Vai pegar fogo, irmão. Vai queimar. Vai torrar. Que glória. Mas nós não vamos mais estar aqui. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Irmãos, o incrédulo, ele é revoltado contra Deus. Ele ama a iniquidade.
E quando vem o castigo, ele não aceita. Por isso eu digo para você, irmão, quando o castigo vem sobre a tua vida, seja como o rei Davi, aceita o castigo, irmão. Aceita o castigo e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda. Mas a nossa tendência é achar que estamos certos. Não, eu não, em mim não. Parece que habita em nós o espírito de Saul, mas tem que habitar em nós o espírito de Davi. Se vem a correção, amém. Larga o homossexualismo, amém. Mas é mais fácil sair da igreja. Procurar uma que aceita. Larga o adultério. É mais fácil achar uma igreja que não fala disso. É mais fácil achar uma igreja que vai dizer: para frente, campeão, vencedor, Deus das asas, faz seu povo. Eita, eu vi um vídeo de um pessoal cantando, olhei para aquele povo e falei: meu Deus, isso aí é tudo perdido. Mas cantando como se fossem os escolhidos de Deus. Mas os escolhidos de Deus são santo, lavado, purificado. Tem um padrão diferente, irmão. Padrão diferente. Guarda isso no teu coração. Guarda. Às vezes eu fico meio assustado com alguns irmãos que chegam nessa igreja, e eles olham para mim e eles acham que eu sou moderninho. Eu fico pensando: mas por que eles acham que eu sou moderninho? Eu não sou. Não tenho nada de moderno, irmão. Eu sou das antigas. Eu quero a presença do Senhor. Porque eu quero ir para o céu, irmão. Então guarda isso no teu coração. Se tem algo que você está fazendo que desagrada ao Senhor, não pratica mais. Se tem algo que os antigos faziam e que te garante uma caminhada mais certa, mais correta, volte a praticar. Volta a praticar. Amém? Vai comigo, versículo 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Isso aqui já é outro tema, é outra profecia aqui, que vai acontecer. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair três espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu do trono, dizendo: está feito. E houve voz e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Irmão, eu precisava ler isso aqui para você. Todas essas coisas vão acontecer na grande tribulação. E eu espero, junto com você, não estar presente para ver isso. Eu espero estar junto contigo nas mansões celestiais, esperando as bodas do Cordeiro. Festa, alegria, louvado seja o Senhor Jesus. Olha só, irmãos, todas essas desgraças vão acontecer em 3 anos e meio. É um período curtíssimo. Vai ser aterrador. Irmãos, eu não sei se você lembra quando começou a pandemia, né? Quando começou a se falar, lá na China, lá na China não chega nunca aqui. Aqui, está lá na China. Quando chegou aqui, irmãos, todo mundo apavorado, nós parecíamos doidos, irmão. É verdade, nós parecíamos doidos, morrendo de medo.
morrendo de medo, até nós os crentes. Irmão, quando eu cheguei em casa, sabe o que eu fiz, irmão? Levei uma sacolinha, levava uma sacolinha, tirava o sapato, colocava na sacolinha, tirava a roupa, tomava banho no banheiro lá de fora. Ana, traz a toalha, já deixei pendurada no varal, para não contaminar, para não passar o Covid. Eu estou contando as minhas loucuras, e você está rindo, mas e as suas? Aí eu não fiz nenhuma, mas ficou morrendo de medo lá. Irmão, presta atenção. Isso ali não foi nada, mas nada, perto do que vem sobre a face da terra. Ninguém poderá resistir. Hebreus capítulo 11, versículo 16, diz assim: mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou cidade. Coloca para nós aqui, filha, ligeirinho. Aqui está acontecendo a ira de Deus, mas nós estamos com uma cidade preparada. Essa cidade que nós vamos entrar, ela descerá do céu, que é chamada a Nova Jerusalém. Ela vai pairar sobre Israel, será um novo céu, uma nova terra. Estamos só aqui pincelando, irmãos, depois nós vamos com o tempo trazer todos esses assuntos. Os salvos, irmãos, já estarão nessa época de grande tribulação aqui, desfrutando a Nova Jerusalém. Tem gente que quer ir para Dubai, né? Ai, para Dubai. Tem outros que dizem assim que Balneário Camboriú é a Dubai brasileira. Eu fico pensando, se isso aqui é beleza, né? E o pessoal que vai para Dubai, mas entra lá para ver a miséria de Dubai, para você ver. No mundo não tem nada que presta, irmão. Tudo está podre, tudo está contaminado, tudo tem desgraça. Mas a Nova Jerusalém não existe nada ruim, é 100% maravilhoso. Aleluia! Alalabaralabaxúria. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Eu quero fazer mais uma leitura contigo, irmão. Judas capítulo 1, versículo 14, diz assim: E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Segura aí. Enoque, o sétimo depois de Adão. Irmãos, é lá no comecinho da história da raça humana. Enoque profetizou: Eis que vem o Senhor com milhares dos seus santos. Sabe quem são os santos que ele viu? Nós. Ele viu. Aleluia. Aleluia. Agora quer ver? Vamos para frente aqui. Vai comigo, Zacarias capítulo 14, versículo 1. Diz assim, ó: Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Vai comigo agora, versículo 5. Versículo 5. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. Isso aqui eu vou explicar para você, eu vou mostrar para você futuramente esse monte, esse vale, por que vai chegar até Azel. Tudo isso aqui já está pronto, irmãos, para nós aprender. E fugireis assim como fugiste diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então verá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Irmão, presta atenção. Enoque profetizou, Zacarias, que já está próximo de Jesus, profetizou que o Senhor vem depois do arrebatamento. Ele volta, Jesus vem, rapta a igreja. 7 anos, aí ele vem com todos os santos. Não é uma pessoa, são vários profetas ao longo de 4.000 anos, falando que Jesus voltará com os seus santos, para fazer justiça na face da terra. Estamos juntos, irmãos?
Vai comigo, 1 Tessalonicenses 3:12. O Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros, e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com quê? Com todos os seus santos. Irmão, só vai ter gente irrepreensível. Olha para quem está do seu lado e pergunta: você é irrepreensível? Irrepreensível. A tua conduta de crente, o teu palavreado de crente, a tua mente de crente, o teu ouvido de crente. O que é que você tem ouvido? O que é que você tem colocado diante dos seus olhos? O Senhor diz que virá. Agora está usando a boca do apóstolo Paulo, né? É isso? Apóstolo Paulo, na cama dele, né? Isso. Irmãos, Enoque, Zacarias, apóstolo Paulo, apóstolo João, eles falam que o Senhor Jesus voltará e com ele os milhares dos seus santos, gente irrepreensível, gente que guarda a sã doutrina, gente que não mente, gente que não rouba, gente que não bate, gente que não é violenta, gente que ama a vinda do Senhor Jesus. Gente que não está desatento, gente que está preparado, gente que está apercebido, acordado. Diga assim, acordado. Dá uma cutucada no teu irmão assim, já está dormindo? Diga assim, o pastor não falou nem 1 hora ainda. Que coisa. Para assistir uma série, a gente assiste 45 minutos. Aí pastor, está rapidinho, vou assistir mais uma. Eu vou assistir mais uma. Assiste 3, 4, passa a noite toda assistindo. Mas muitas vezes quando é a palavra de Deus, meu Deus, o pastor não para mais de falar. É porque Deus quer salvar você. Deus quer salvar você, homem. Aleluia. Enoque, Zacarias, Paulo, João profetizam a vinda do Senhor Jesus e todos os seus santos e nos alertam para este grande e terrível dia do Senhor. É um alerta. Hoje você está ouvindo um alerta. Você está ouvindo. Coloca em dia, acerta as coisas que estão erradas aí na tua vida. Eu não estou falando nada hoje das coisas que você está fazendo errado, né? Olha que maravilha. Mas você sabe o que você está fazendo, então, direita. Coloca certo. Agora vamos para mais uma leitura aqui. Nós já estamos finalizando, irmãos. Apocalipse 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Jesus é a Palavra de Deus, irmãos. Estamos juntos? E seguiam-nos os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ele as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse dia vai ser maravilhoso, irmãos. Toda língua confessará que Ele é o Senhor. O maligno, o diabo, a besta, todos serão pisados. Aqui, irmãos, o Senhor Jesus realmente esmagará a cabeça da serpente para todo sempre.
A cabeça do inimigo será esmagada, esmiuçada. O nome do Senhor será glorificado, irmãos. Não sei se você pode imaginar isso aqui acontecendo, vai ser demais, irmãos. Meu Deus do céu. Tantos como a areia da praia, os santos, desde o princípio, desde a criação do mundo, aqueles que não negaram ao Senhor, aqueles que tinham o coração voltado para Deus, todos nós, irmãos, voltando com Jesus. Uau, vai ser demais, irmãos. Glória ao Senhor Jesus. Apocalipse 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Irmãos, essa é a nova Jerusalém que vai descer. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Presta atenção. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém? O crente não vai passar pela segunda morte. Nós é só a primeira, irmãos, que é dormir no Senhor, e vamos fazer parte da primeira ressurreição. A segunda ressurreição é para os perdidos, e isso eu vou falar no próximo culto, se Deus permitir, na próxima quarta. Amém, irmãos? Vou fazer uma pergunta aqui: quem está indo para o céu? Quem vai endireitar o seu caminho? Quem vai orar mais? Quem vai parar de faltar culto? Já saiu mais fraco. O povo doido. Fica de pé, igreja amada do Senhor Jesus. Aleluia.